Fala, Borges. E aí, professor, beleza? De boa. Deixa eu avisar aqui, pessoal, né, que entrei. Já estava mandando mensagem aqui. Hoje era a última aula do segundo ano antes da prova deles, tá, gente? Peço desculpas. Peço desculpas a quem estava aguardando. Uma outra. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Beleza? Opa! Como é que você tá? Oi, você? Ficou chateado comigo ontem, cara? Eu não, pô, por quê? Não sei, né? Galera, espera só um segundo que eu vou pegar as imagens para passar para vocês aqui, tá? Porque como atrasou o segundo ano ali nas dúvidas deles, eu não consegui pegar as fotos. Vou continuar trabalhando um pouco de estatística, porcentagem. Deixa eu só pegar aqui 2 toques. Pior que a imagem está ficando ruim, mas não dá nada. Quer ver uma coisa? Tinha visto um aqui. Bom dia, Gabriel. Opa! E aí? Você acha que hoje bate os 10 participantes, Brunão? Pô. Bruno, aqui entre nós, Diniz, show, né? Não? Para quem que eu posso mandar as imagens aí? Manda para mim. Aí, boa. Tá. Deixa eu só pegar mais um aqui. Bruno, eu vou mandar para você disponibilizar na tela para a gente aqui. Opa. Okay. Ok, enviar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 exercícios. Vamos esperar o Bruno disponibilizar para a gente. A gente estava em 9, agora está em 8. Ninguém saiu. E, salvo engano da minha parte, quando o Bruno coloca aqui, ele coloca 2. Então ele vai. Aí, ó, contou 2 vezes já. Fala, Linhares, Borges, Vitão. Ah, não está habilitado, peraí. Bom? Bom, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Brunão, veja aí. Galera, seguinte. Eu tenho falado para vocês, né? Tipo, me mandem as dúvidas, me mandem questões. Eu não recebo, eu não sei se vocês devem estar com o meu número errado, vocês estão mandando para outra pessoa, porque não está chegando para mim, tá? A gente tem dentro do nosso cronograma somente mais semana que vem de aula Zoom, tá? Somente mais semana que vem de aula Zoom. E eu, assim, de coração, gostaria muito de trabalhar as dúvidas de vocês. E eu já falei para vocês que eu não consigo, né? À distância, assim, é difícil eu ler a mente de vocês e ver qual é a dificuldade de vocês. Então, caso tenha a dificuldade, eu gostaria de pedir muito, assim, de que você me ajudasse a te ajudar, né? Você pudesse me mandar aí as suas dúvidas. Às vezes, professor, eu queria muito que você falasse sobre um assunto, né? Não é uma questão
de forma específica, mas é um assunto. Me manda, a gente pode falar sobre o assunto. Lógico, né? Desde que o assunto tenha a ver com aquilo que a gente pretende, tipo um vestibular, um Enem, tá? Não precisa ser de forma específica um assunto da apostila de vocês, mas, ó, professor, isso aqui cai lá no vestibular, você poderia, né, ver isso pra gente? Deixa eu só tentar ver uma outra coisa pra vocês aqui para tentar melhorar um pouco Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca fiz isso que eu vou tentar fazer, na real, que é tentar utilizar o meu celular para usar a imagem no Zoom. Vamos colocar mais gente nesse Zoom aí, né? Oxi. Vamos ver. Reuniões. Epa. Será que vai ficar com eco? Acho que agora... Fica com eco para vocês aí? Sim ou não? Fica com eco, sim. Fica? Droga. Agora que você montou, não tá com eco. Não tá com eco agora? Você já ativou o microfone? Eu desabilitei o microfone do... Tem um pouquinho de eco ainda, não? Senão eu já vou desligar aqui. Não, só escuta uma voz só. Então fechou. Vamos lá. O Bruno colocou para a gente ali, né, o enunciado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Segundo dados apurados no censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais tem 3 eu agora. Caraca. Eu vou tirar o meu zoom aqui, gente, porque eu não vou conseguir usar do jeito que eu queria. Acabei de reparar que senão a gente vai ter que tirar a tela do Bruno. Tá? A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres corresponde a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada. Enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Como que a gente pode calcular isso? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Eu quero as sugestões de vocês. Ô, Bruno, agora entendi porque você colocou 3 teu. Pra gente chegar em 10. Pô, valeu, cara. Vamos lá. Sugestões. Quais são as ideias que vocês me dão para essa questão? Natália, né? Vilane, Linhares, Vitor. O que ele pediu? Oi? Eu não entendi muito bem o que ele quer no exercício, ficou meio confuso, enunciado. Tá. Só para você entender, tá? Esse exercício, ele dá para a gente uma renda mensal de uma parte da população. Qual parte da população? 101,8 milhões de pessoas. Essa população toda tem uma renda média de R$ 1.202. Fica claro isso? Sim. Aí ele fala o seguinte, 10% da população, né, se ele pega os 10% mais pobres dessa população, o valor, a quantia total apurada, ela corresponde a 1,1% do rendimento da população inteira, de 101,8 milhões. No entanto, se ele pega os 10% mais ricos, né, que foi o que ele falou ali, somente esses 10% dos mais ricos
corresponde a 44,5% desse total. Como que eu vou... E aí ele fala, qual é a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos mais pobres e a média dos 10% mais ricos? Fica claro o que o exercício está pedindo, sim ou não? Sim. Sim? Então, falem para mim as ideias para a gente poder resolver esse exercício. Tirar 1,1% de 1.202 e tirar 44,5% de 1.202 e depois subtraindo o outro. Beleza. Eu entendi, tá? Só que assim, não que tenha problema nesse teu raciocínio, mas eu usaria uma estratégia um pouco diferente, tá? Por quê? Eu partiria do processo do todo. Por exemplo, se a renda média é de R$ 1.202, né? Por uma população de 101,8 milhões, quanto de dinheiro está rodando nesses 101,8 milhões de pessoas? Fica claro o meu raciocínio, não? Mas para que você quer saber isso? Porque aí eu vou ter o montante do dinheiro. Porque olha só o que ele está falando ali, né? Os 10% mais ricos correspondem a 44,5% do total do dinheiro. Os 10% mais ricos, né, da população ali, ele vai ter 44,5% desse total que eu estou falando. Fica claro? Mas 1.202 é o total, né? 1.202 é a média de todo mundo. Só que quando eu pego todo mundo, eu estou pegando um bilionário, vamos dizer assim, e eu estou pegando aquela pessoa que tem o Bolsa Família. Ambos tiveram rendimentos. Só que você consegue entender que a diferença entre eles é bem grande? Sim. Então, quando eu tenho esse detalhezinho ali, eu preciso partir do pressuposto que, como o exercício está me dando as ideias dentro do total do rendimento, né? Os 10% mais pobres correspondeu apenas a 1,1% do total de rendimentos da população. O 10% mais rico correspondeu a 44,5% desse total. Então, a minha ideia primária, né, a primeira ideia que eu teria é: qual é esse total? Qual é o total financeiro que a gente teve nessa população de 101,8 milhões de pessoas? Só multiplicar vezes 1.202. 1.202 vezes 101,8 milhões. Fica claro isso aí? Sim. Perfeito. Quando eu multiplico 101,8 milhões por R$ 1.202, qual é o valor que vai dar para a gente? Qual é o valor? Dá 122.363,6. Acho que não. Eu entendi tua conta, mas você considerou ali os milhões? Eu só joguei na calculadora, então peraí. Você tem que pôr milhões. Então você achou isso 1.000 milhões, né? Vai dar um outro número. Eu podia ter feito aqui também, né? Já que não. 101.800.000 vezes 1.202 vai dar, para mim aqui apareceu 122 bilhões 363 milhões 600 mil reais. Eu esqueci de colocar os zeros. Né? Então tá. Então o valor que a gente tem, eu vou até colocar no chat. Será? Pô, peraí, vamos mandar lá no grupo lá. Eu nem me atentei, mas também ninguém mandou no grupo lá, né? Deixa eu ver aqui. Terceirão. Deixa
eu ver se eu tenho o link aqui. O link. Terceirão. Aí. Agora eu voltar a fazer o que eu estava fazendo. Então, se eu... Né, vou colocar ali no... Valeu, Lucas, por avisar. Se eu for calcular, né, 101,8 milhões de pessoas recebendo uma média de R$ 1.202, vai dar o valor lá de 122 bilhões, 363 milhões e 600 mil reais. Opa. Esse é o valor. O que acontece, tá? Ele está me dizendo que 10% dessa população, os 10% mais pobres dessa população, corresponde a apenas 1,1% desse total de 122 bilhões, blá, blá, blá. Enquanto os 10% mais ricos corresponde a 44,5% desse total. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês agora. Quando ele fala em 10% dessa população, o que é 10% dessa população? Quantas pessoas são? São 10% de 101,8 milhões. Perfeito. O que vai dar? Não lembro. 10,18, né? Quando é 10%, é só mexer a vírgula pro ladinho. Então, a gente vai ter ali uma quantidade de 10,18 milhões de pessoas. Fica claro isso? Sim. Tá. A gente tem... Entenda que eu estou construindo todo o raciocínio, tá, gente? Para a gente poder pensar no que o texto está falando. A gente tem um valor total de 122 bilhões, 363 milhões, 600 mil reais, rodando, né, em 101,8 milhões de pessoas. Se ele está dizendo que 1,1% está na população mais pobre, eu preciso calcular quanto que vale 1,1% daqueles bilhões lá que a gente tem. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Fala para mim. Como que eu calculo isso? Aquele valor que a gente tem de 122 bilhões. Certo. 122 bilhões, 363 milhões e 600 milhões. Gente, eu estou escrevendo tudo lá no chat, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou colocando os valores que a gente está calculando. Para eu calcular 1,1% desse total de dinheiro, o que a gente faz? Opa, tá no privado, gente. Tá no privado. Pô, triste isso. Deixa eu colocar de volta lá. É que muda para mim. 122 milhões, 363 milhões, 600 mil é o valor. Não, eu copio aqui, peraí. E aqui a gente tem 10% da população, que equivale a 10,18 milhões de pessoas. E agora a gente está calculando, né? A gente precisa calcular quanto que vale 1,1% do total desse dinheiro. Como é que eu calculo 1,1% do total de dinheiro? Lembrando que eu posso fazer uma regra de 3. 100% do dinheiro é aqueles bilhões, 1,1% X, né? Então, na verdade, eu só preciso multiplicar aquele valor... Meu Deus, cara, me deu um branco agora. Me ajudem aí. Montar a regra de 3 de cabeça aqui. Vai colocar lá, 100% equivale a 122 bilhões, 363 milhões e 600 mil. Então, 1,1% equivale a X, né? Então, eu multiplico 122 bilhões, 363 milhões, 600 mil por 1,1 e divido por 100. Isso vai dar que, se eu não me engano, salvo algum engano, 1 bilhão 345 milhões 999 mil e 600. Esse dinheiro de 1 bilhão, ele está entre quais pessoas? Nos mais pobres. Nos mais pobres. Qual a porcentagem dos mais pobres? Os 10%. E a gente sabe que 10% da população é 10,18 milhões de pessoas. Então, eu tenho esse 1 bilhão, 340,
1 bilhão, 345 milhões, divididos para 10,18 milhões de pessoas. Isso fica claro? Sim. Sim. Se eu vou fazer, né, 10,18 milhões, vai 10 milhões, 180 mil. Se eu divido esse valor que a gente tinha ali de 1 bilhão e pouco por essa população, quanto que vai dar a renda média do mais pobre? Quanto que vai dar lá? No meu aqui deu R$ 132,22. Ficou claro o raciocínio que a gente usou até aí, não? Sim, mas tem que fazer isso por cada brasileiro, porque ele pede em 10%. Não, mas a gente usou os 10%, a gente usou 10% da população. Então, eu dividi aquele 1 bilhão, 345 milhões, 999.600 pelos 10%, 10,18 milhões de pessoas. Agora que eu vi que ele pede por um brasileiro ali no comando da questão, ele fala renda média mensal de um brasileiro. Por isso, Sim. Agora eu entendi. A gente precisa saber a renda média do brasileiro que está no mais pobre. Então, a gente quer saber uma pessoa, né? A média dessa pessoa. E aí agora a gente precisa achar dos mais ricos. O mesmo raciocínio que a gente vai ter, né? Que a gente teve para o mais pobre, a gente vai ter no mais rico. Qual é o detalhe, né? No mais pobre, a gente tinha 1,1% daquele dinheiro todo. Agora, ele diz que os mais ricos, 44,5% do dinheiro, vou até anotar aqui, dinheiro total. Fica claro o raciocínio agora ou não? sim. Sim? Então, eu vou pegar aquele 122 bilhões, 363 milhões, 600 mil, e eu preciso calcular quanto vale 44,5% desse dinheiro, né? Faz aquela regrinha de 3, multiplica por 44,5 e divide por 100. Vai dar um total, vou colocar aqui, 54 bilhões, 451 milhões, 802 mil. Galera, esse valor total está distribuído entre quantas pessoas? 10 milhões e 18 mil. 10,18 milhões. Então, eu vou dividir esse valor dos bilhões aí entre 10,18 milhões, né? Deixa eu colocar esse valor aqui. Vai ter lá o valor médio. O valor médio dos mais ricos vai ser R$ 5.348,90. Enquanto a 10% da população brasileira recebe uma média de R$ 132, 10% mais rica da população brasileira recebe um valor médio de R$ 5.348,90. Então, se ele quer saber, né, a diferença entre um e outro, eu simplesmente tenho que pegar o valor médio dos mais ricos, que deu 5 mil e pouquinho, e subtrair a diferença dos mais pobres, né, que deu 132,22. O que vai dar 5.216,68 centavos, né? Vou escrever a conta que a gente fez aqui, 5.348,90 menos os 132,22, 5.216,68. Fica claro a resolução do exercício? Fica claro. Fica claro, né? Qual é o detalhe? E aí agora é só para a gente corrigir. Eu entendo a ideia inicial, não lembro quem falou, a ideia inicial, não sei se foi o Bruno, o Vitor, falou, professor, vamos pegar uma porcentagem do 1.202. Tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque esse 1.202 é uma média. E essa média foi obtida através da população inteira com o dinheiro de todo mundo. Então, eu primeiro preciso tentar separar, né, num público menor, como ele separou ali, os 10% mais pobres e os 10% mais ricos. Porque apesar da média ser 1.202, os mais ricos recebem muito mais que 1.202 e os mais pobres recebem muito menos que 1.202. Por isso que eu preciso pensar sempre no
total, tá? Por isso que a gente usou todo esse raciocínio aí. Fica claro a ideia do exercício? Fica. Tá? Galera, eu estou usando aí o chat, tá? E falando um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, daí a gente vai para o quadro, tá? Não se preocupe. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode ir para o quadro. Passa para o próximo exercício, Brunão. Mandei o link certo, aumentou uma pessoa. Complicado. Deixa eu... Não sei se para vocês fica ruim, eu vou só tirar o zoom aqui, né? Colocar um zoomzinho, que senão não enxerga. Vamos lá. O polímero de PET, politeraflato de etileno, isso aí é coisa de químico, o Vitor deve gostar bastante disso aí, né? O pessoal da química tem esses nomes estranhos aí. É um dos plásticos... Esquisitão, né? Hã? Nome esquisitão, né? Porra, pra que colocar isso dentro da matemática, né? Deixa mais bonito. Mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. O gráfico mostra o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 208 quilotoneladas. Quilo, o que é quilo? 10 a terceira. O que é 1 quilograma? 1.000 gramas. 1.000 gramas. Quilo tem a ver com 1.000. Então, quilotoneladas, 1.000 toneladas. 282 mil toneladas. Fica claro isso? Sim. Aí ele mostrou dois gráficos, onde ele coloca, né, usos finais têxteis e usos finais. Repara que dentro do gráfico da esquerda, os usos finais, eu tenho ali tubos, fitas, laminados, embalagens de alimentos e não alimentos, resinas instaladas, álcool de química, e aí tem ali os têxteis, né? Então, se todo aquele PET reciclado, eu tenho uma parte que é da parte têxtil, eu posso tirar esse 37,8, eu considero ele como um total, e aí eu vejo, né, daquele total do têxtil, quanto vai ser colocado em cada um daqueles pedaços. E aí ele continua. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET reciclada destinada à produção de tecidos e malhas em Caton é mais aproximada de... Galera, perfeito. Você nem precisa saber o que é o Caton, né? O quilotonelada. Por quê? Porque a resposta vai estar em quilotoneladas. Se tivesse em quilos ou se tivesse em toneladas, ia complicar um pouco mais para a gente. Diga lá, Lucas. Pode falar. Lucas? Lucas, na escuta. Lucas, levanta. Ah, beleza, de boa. Então, olha só. É uma ideia, por mais que o enunciado seja complexo, por mais que tenha dois gráficos, esse exercício nada mais é do que uma questão de regra de 3. Por quê? Porque o exercício dá pra gente, olha, 100% do plástico reciclado equivale a quanto? 282 catons. Agora, ele quer saber qual é, né, a quantidade em catons utilizada em tecidos e malhas. Para eu descobrir isso, eu preciso primeiro ver qual foi a porcentagem separado daquele total para uso têxtil, né? Então, se eu olho o gráfico da esquerda, para têxteis, nossa, que palavra ruim falar, têxteis, foi separado 37,8%. Então, o primeiro passo é eu calcular quanto vale 37,8% daquele total de 282. Fica claro isso? Sim.
Sim. E quanto que dá isso aí? 37,8% de 282 equivale a 106,596. Vou colocar aqui catons. Fica claro? Isso quer dizer que de 282 quilotoneladas que foram reciclados, 106,596 foram para o uso têxtil. Agora, oi? Na minha deu 84,6. 84,6. Como é que você fez? Eu só multipliquei 282 vezes 0,3. E daí dá 84,6. Não, mas peraí. Você fez por 0,3? Sim, porque daí na regra de 3 você corta os zeros, daí no final você vai ter que multiplicar por 0,3. Mas por que por 0,3? Não seria 0,378? Ele não é 30% que ele pede? Ah, então, só que esse 30%, toma cuidado, é por isso que eu falei. Quando você vai usar, tá? Repara que 282, que é o total, ele tem, no gráfico da esquerda, a primeira separação é o uso final geral, né? Então, você, por exemplo, 3,8% do 282 vai para tubos. 6,8% do 282 vai para fitas de arquear. 17,2% daqueles 282 vai para embalagem de alimentos ou não alimentos. Concorda? Concordo. O gráfico da direita, o que ele está falando é assim, ó, usos finais têxteis. Ou seja, ele só está pegando aquilo que está indo para o uso do têxtil. Então, eu olho no gráfico da esquerda, do total, do 282 quilotoneladas, quanto que vai para essa parte têxtil? Eu preciso olhar primeiro o gráfico da esquerda. Então, no final, você tem que fazer duas regras de 3, né? Uma para têxtil e depois para tecidos e malhas. Perfeito. Então, a primeira regra de 3 que a gente usou foi para ver quanto que ia para o uso final têxtil. Acontece que desse total que a gente calculou, que dá 106,596 quilotoneladas, né? De tudo isso que a gente separou para o têxtil, eu tenho 27% que vai para cerdas, cordas e monofilamentos, 43% para tecidos e 30% vai para tecidos e malhas. 30% de quanto? 30% de 106,596. Fica claro? Sim. Ou seja, a hora que a gente calcula, né? Eu vou até escrever aqui, ó, 30% de 106,596 é igual a... Eu calculei aqui 31,9788 caton. Então, o maior cuidado que a gente tem que tomar, né, dentro desse cálculo, eu preciso ver primeiro quanto que vai ser destinado para o uso têxtil, para depois ver tecidos e malhas. Eu não posso pegar 30% do total, tá? Eu tenho que pegar primeiro os 37,8%. E aí ele fala lá, de acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em Caton é mais aproximada de... a nossa conta deu 31,9788. Qual é o valor mais aproximado? 32. 32. Tá? Deixa eu já fazer uma observaçãozinha. Professor, que essa conta ia ficar chato porque você, na hora de fazer a conta, deu 106,596, tá? Se eu arredondo, pode arredondar um pouquinho para cima, o 106,596 vai para 107, concorda comigo? Sim? Qual que foi a... O que você se falou? eu arredondar, eu vou aqui, eu vou até escrever para ficar bem claro isso aí. Se arredondar
Poxa, se arredondar 106,596 para o valor mais próximo inteiro que a gente tem disso aí vai ser o 107. O valor final que a gente encontrar, o valor final que encontraríamos seria 32,1 catons, tá? É o valor mais próximo mesmo, 32. Tá? Qual é o cuidado que eu peço para vocês tomarem nessa questão de você arredondar valores? Antes de sair arredondando, dá uma olhada nas opções. Nessa questão, só de olhar as opções, eu falo, beleza, eu posso arredondar. Por quê? 16, 22,9, 32, 84,6, 106,6 são valores bem distantes, né? São valores extremamente distantes. Então, quando eu faço um arredondamento, vai dar um valor próximo daquele valor que teria como resposta. Tá bom? Fica claro? Fica claro. E a maldade do exercício, né? A hora que você olha a maldade desse exercício, que nem acho que o Bruno falou que tinha falado dos 30%, né? Direto. 30% daquele 282 catons daria 84,6, né? E tem essa opção. Então, muita gente acaba fazendo isso direto e acaba errando. Por mais que seja um exercício, cara, regra de 3. Só tem que tomar cuidado para fazer a ordem correta ali. Tranquilo, galera? Tranquilo. Próximo exercício. Deixa eu arrumar aqui de volta. 3 alunos XYZ são matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas de cada aluno tirou em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados. Opa, beleza. O que eu tenho que fazer? Média de cada um dos alunos, X, Y, Z. Para ser aprovado, tem que ter média maior ou igual a 6. Deixa eu fazer, olha só aonde vai minha cabeça na hora de resolver esse exercício. Pode ser que alguns alunos pensem assim, professor, calcula a média do X, calcula a média do Y, calcula a média do Z. Para eu calcular a média de cada um deles, eu teria que somar a nota de cada uma das provas e dividir por 5. Eu sugiro o seguinte, e eu acredito que isso acelere o meu processo na hora de resolver. Tá? Se ele está pedindo que para ser aprovado a média tem que ser maior ou igual a 6, para que eu tenha a média exatamente igual a 6, quanto tem que dar a soma das 5 provas? Fala para mim. 30. Tem que dar 30. Se eu sei que a soma tem que dar 30, eu só preciso ver. Opa, se a soma das 5 notas deu 30, ele foi aprovado, né? Se der 30, para cima de 30 ou mais a soma das notas, ele foi aprovado. A soma deu 29. Opa, só lamento, né? Não foi aprovado, vamos dizer assim. Então, a minha sugestão é, vamos simplesmente somar as notas de todos eles. Fica claro o raciocínio, não? Sim. Vou falar uma coisa aqui, né? Professor, mas é que eu acho que eu fazendo a média eu sou mais rápido. Eu acho que não, mas se eu fizer pela média também não tem erro nenhum. Mas olha só, o aluno X, 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 10, 25. Mais 6, 31. Aprovado ou não aprovado? Aprovado. Aprovado. Aluno Y, 4 mais 9, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 5, 30. Aprovado ou reprovado? Aprovado. Aprovado. Deixa eu só ver uma coisa. A hora que você olha as opções, você não precisa nem fazer o Z, né? Porque olha as opções.
Apenas o Y. Não, o Y foi aprovado. A gente já viu que foi aprovado. Apenas o Z. A gente não sabe ainda. Aí, apenas os alunos X e Y. Não, nenhum dos dois foi aprovado. Apenas os alunos X e Z. Não, o X não foi aprovado. Os alunos X, Y e Z. Não, então a gente já sabe a resposta. Mas vamos fazer. Aluno Z. 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 5, 23. 23 mais 6, 29. Opa! Não chegou em 30, então está... Reprovado. Reprovado, né? Quem será que é o aluno Z? Não é mesmo? Eu vou colocar aqui. Bruno, se você quiser colocar no outro já. Soma das notas teria que ser igual a 30. Vou colocar. Opa. Teria que ser. Tá? Vamos colocar no bate-papo. Exercício 4. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. E aí ele fala da polegada, jarda, né? Ele faz a mudança de polegada para centímetro, jarda para pés, jarda para metro. Assim, um pé em polegada equivale a... Galera, ele quer que você faça a transformação de pé para polegada. Entenda que você vai usar os 3 que ele te deu aqui, tá? Quais são os passos para a gente resolver? Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Passos. Primeiro, transformar pé em jarda. Segundo, transformar jarda em metro. Terceiro, transformar metro em polegada. 3 passos. 3 passos que a gente tem que usar. Tá? Agora a pergunta é, como é que eu faço para transformar pé em jarda? Como é que eu faço para transformar... Deixa eu arrumar o microfone aqui, que o microfone está caindo. 3 pés, e daí X está para 1 pé. Cara, mandaram aqui no privado, pô, excelente. Excelente, né? Por quê? Porque quando eu coloquei ali transformar pé em jarda, jarda em metro, eu consigo fazer já uma transformação de pé para metro, tá? Eu consigo. Por quê? Porque 3 pés equivalem a uma jarda equivale a 0,9144 metros. Então, eu posso sim, eu vou até copiar da pessoa aqui que me mandou, né? Eu posso utilizar essa relaçãozinha aí, ó. 3 pés equivalem a 0,9144 metros. E aí você vai estar calculando quanto vale um pé em metro. Fica claro isso, não? Sim. Sim. Fazendo aquela regrinha de 3, né? A gente sabe que são grandezas diretamente proporcionais. Multiplica cruzado. Você vai ter ali 0,9144, vai ter que dividir por 3, vai dar 0,3048. 0,3048 metros, né? Toma cuidado porque olha lá nas opções, tem esse valor, né? Ah, eu fiz a conta, cheguei em 0,3048, já vou colocar como resposta. Não, tá? Não. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que um pé, o que a gente está encontrando aqui é um pé equivale a 0,3048 metros. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu tenho na tabelinha ali a transformação de polegada para centímetros, né? Eu tenho polegada centímetros, eu não tenho metros. Eu posso transformar 0,3048 metros em centímetros? Sim ou não? Sim. Quanto que dá, então? Fala para mim. 30,48 centímetros. 30,48 centímetros. E aí agora você pode usar uma outra regra de 3, né? Qual é a regra de 3 que você vai usar? Um pé está para
1 polegada equivale a 2,54 centímetros. E aí agora, como ele quer que se transforme para polegada, o X vai, né, para polegadas. Você tem lá, quanto que a gente tinha achado? 30,48. 30,48 centímetros. Está aí a regrinha de 3, ó. Fica clara a regrinha de 3 que eu coloquei ali? Sim. Sim. Então, na verdade, você vai fazer lá, né, multiplicar cruzado, 30,8 vezes 1, que vai dar 30,8, e vai dividir o 2,54, que vai dar um total de 12 polegadas. 12 polegadas. E isso, então, a gente tem, pela tabelinha que a gente tem de transformação ali, um pé equivale a 12 polegadas. Fica claro? Sim. Dúvidas quanto a isso? Não. Não? Bruno, tem mais uma ou não? Tem mais uma. Manda lá, manda lá. Galera, tudo bem eu fazer assim hoje? Tô fazendo no chat, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida, depois qualquer coisa a gente pode fazer no quadro. Olha só, esse tipo de exercício que a gente tem aqui, deixa eu mexer no zoom um pouquinho só para... Tá. Esse tipo de exercício que a gente tem é aquele que ele coloca um texto, tá? E aí ele vai fazer uma pergunta a respeito do texto. Muitas vezes, em se tratando de Enem, esse texto até que não é tão grande. Mas em se tratando de Enem, às vezes eles mandam um texto bem grande para tirar uma informação ou duas do texto, tá? Então, toma cuidado, uma leitura bem atenta ali para não perder tempo tendo que ler mais de uma vez. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo. É 8%? Eu tô com... Deixa eu mexer aqui, porque o meu computador é 8%. Ele está com a tela trincada, tem partes que eu não consigo ler. Medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, olha só, essa expressão que ele tem, né, é a concentração. Então a gente precisa ler dentro do texto o que é a concentração, como que é medida essa concentração, né? Ele fala que tem que ser maior que 0,4. Então eu vou voltar aqui. Olha só. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão. Opa, a razão é divisão. Todo mundo concorda? Sim. Então, a razão entre a quantidade de álcool ingerido, medida em grama. Então, ó, quantidade de álcool em grama. E o volume do sangue. Volume do sangue. Em litro. Em litro. Então, beleza. Olha, essa é a forma da concentração, tá? Eu coloquei ali, entendo, eu coloquei uma barrinha como se fosse a divisão, tá? Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao volume do sangue, tá? Considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo. Ou seja, como é que eu consigo escrever o volume de sangue utilizando a massa corporal? Como é que eu consigo fazer isso? 0,08 vezes a massa. Beleza. Então, na verdade, o que eu tenho é isso aqui, ó. Quantidade de álcool. Opa. Quantidade de álcool em gramas dividido por... Ele dava volume em litros, só que, como a gente já sabe,
esse volume em litros ele equivale a 0,08 vezes m, a massa do indivíduo, né? Que ele fala ali, do indivíduo, medido em quilograma. Então, eu vou pegar a massa em quilograma e eu vou substituir. A hora que eu fizer 0,08 vezes essa massa em quilograma, vai estar me dando volume em Quilograma. Não, em litros. Porque ele só deu para a gente, né? Olha, considere que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo. A massa dividida em quilograma, medida em quilograma. A massa corporal está medida em quilograma. Mas, quando eu faço 0,08 dessa massa em quilograma, o que ele está dizendo para a gente é que isso é o volume em litros. Fica claro ou não? Fica claro ou não? Mais ou menos. Qual a dúvida? Diga para mim. De volume para quilograma, essa última parte. De volume para quilograma? Tá. A hora que eu leio, eu vou pensar, tá, de um jeito que vai ficar mais claro para vocês. Por exemplo, um indivíduo que pese 100 quilos. O indivíduo pesa 100 quilos. Qual é o volume de sangue dessa pessoa, aproximado por esse cálculo que ele ensinou a gente ali? Me respondam. É 0,08. Entendi. 0,08 da massa. A massa é de 100 quilos. Então tem que fazer essa multiplicação? 0,08 vezes 100, que vai dar? Não lembro. 8. Vai dar 8. Né? Quando eu multiplico por 100, é só mexer as vírgulas. Olha só. Esse valor 8 que a gente usou, né? Não são 8 quilos de sangue. Porque o que o texto diz para a gente em geral, considera-se que esse volume é dado em litro, tá? Corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo medido em quilograma. Então, a massa corporal, 100 quilos, 8% de 100 quilos daria 8 quilos. Só que ele só quer saber o valor numérico, 8. E, em geral, esse volume corresponde a 8. Só que a unidade de litros, de volume, é litros. Então, o que a gente tem são 8 litros de sangue numa pessoa de 100 quilos, aproximadamente. Fica claro? Tá. Aí ele fala assim, a expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica, concentração alcoólica prejudicial de acordo, ele quer que você relacione Q, né? Que ele tem no texto o que é o Q, correto? Ele não fala no texto o que é o quê? Consideração do álcool. Mas o que ele diz aqui pra gente? Em nenhum lugar ele mostra o que, né? Esse o álcool de prejudicial. A concentração do álcool no sangue pode ser entendida como razão, quantidade. Ah, não, tá lá, a quantidade Q de álcool ingerido. Então você tem a quantidade de álcool Q, tá lá em cima, né? Na terceira linha, é a última letra que o Q tá aparecendo lá sozinho. Para relacionar, olha, a razão que você dá, né, a expressão que você tem, que ele falou no texto, é quantidade de álcool, é o Q, dividido pelo volume de sangue. O volume de sangue obtido através da massa M, que é 0,08 M. Essa é a razão que a gente tem. Ele fala o seguinte, olha, para que a gente tenha essa expressão, né, uma concentração prejudicial pela Associação Médica Americana lá, é que isso aí tem que ser maior que 0,4. E aí você já tem uma opção que dá Q sobre 0,08 M maior que 4, que é a opção E. Opção E.
Fica claro isso? Sim, não, talvez? Fica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sem dúvida. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Então tá bom, pessoal. Vamos encerrar, tá? Caso alguém tenha alguma pergunta, pode fazer a pergunta. Brunão, agradeço aí a ajuda na passagem dos slides aí, tá bom? Agradeço pela ajuda. E no mais é isso, pessoal. Bom final de semana. Lembrem aquilo que eu falei lá no começo, né? Mandem dúvidas, porque a semana que vem é a última que a gente vai ter dentro do Zoom. É a última aula dentro do Zoom semana que vem. Tá certo? Um bom sábado, um bom final de semana, um bom descanso a todos e tamo juntos. A gente se encontra aí quarta-feira que vem. Beleza, galera? Tchau, Abraço. professor. Abraço. Tchau. Se cuidem.